Olá, gente. Estamos de volta com mais um podcast, que é o ReparaPod. É o podcast do Instituto Reparação. O Instituto Reparação é uma instituição não governamental sem fins lucrativos que combate o racismo através da educação inclusiva, que combate as desigualdades que o racismo promove. E hoje estou aqui na bancada feliz com o nosso parceiro, companheiro do Carlos Sampaio. Boa tarde, doutor Carlos Sampaio. Boa tarde, Ailton, tudo bem? A gente aqui de Estúdio Novo. Pois é, agradecendo a FB Comunicação, essa grande parceira da nossa luta. E estamos aqui com um quase xará, né? Tiago Ferreira. Boa tarde, Tiago Ferreira. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, doutor Carlos Sampaio. Para mim é uma honra ter sido convidado aqui pelo Instituto da Reparação para a gente fazer esse podcast, né? Tratar de um tema tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, que é o combate ao racismo. Então, fico muito grato. Muito bem, vereador. E o senhor foi autor de uma proposta que virou, vamos dizer assim, um assunto nacional. Todas as rádios, TVs e os sites do Brasil inteiro comentando sobre o participante do BBB, o nosso querido Davi, que é da Bahia, que é de Cajazeiras. E o senhor fez uma proposta que gerou uma série de comentários e reações e me provocou algo, porque eu não assistia o BBB e depois da polêmica do seu projeto, eu passei a me interessar pelo BBB para saber do que se trata, porque eu só sabia notícias de terceiros. O que foi que motivou o Tiago Ferreira, que é também do subúrbio, que é também preto e pobre, a fazer, ter essa iniciativa de criar um projeto de lei concedendo a medalha Zumbi dos Palmares para o jovem Davi? Fique à vontade, companheiro Tiago Ferreira. Ailton, veja só, eu tive a ideia de conceder a medalha Zumbi dos Palmares ao Davi, primeiro por ter uma identidade muito parecida com a dele, ter passado por um processo de vida, de trajetória, para se tornar vereador muito parecido. Eu vendi pipoca aos 8 anos de idade, porque meu pai morreu, eu tive que trabalhar muito cedo, ainda tenho em casa guardado uma carteirinha do Juizado de Menores que me dava autorização para poder eu trabalhar na estação Pirajá, que era chamada Estação N, era Estação Nova Esperança. Então lá eu tinha que trabalhar, eu vendia, estudava durante a tarde, saía da escola e ia, pegava 100 pipocas de uma vizinha que me chama de filho até hoje, vendia as pipocas dela tudo nos ônibus, num terminal, voltava para casa, dava o dinheiro a ela, quando chegava no final de semana ela me pagava um valor. No final do mês correspondia quase a meio salário mínimo. Então vendi picolé, depois fui trabalhar na construção civil, então a história muito... Minha mãe teve que pedir para que eu mais 2 filhos não passassem dificuldade, e aí eu vendo a história do Davi que vendeu água, que vendeu pipoca também na Estação da Lapa, que é motorista de aplicativo, que passou por uma série de dificuldades e mesmo assim resistiu. E o ato da resistência, mesmo combatendo os preconceitos, o racismo no seu dia a dia, ele superou a dificuldade, teve a felicidade de estar em um programa nacional e lá ele sofreu diversas ações de racismo por parte de participantes que estavam lá, né? A gente viu pessoas dizer que quando olhava para ele tinha medo porque via nele alguém que tinha assaltado ela, acho que foi a Vanessa Camargo, uma atriz famosa, branca, e teve outros também, outros comentários racistas, e ele tratou todo mundo de forma igual, respeitou todo mundo, mas não baixou a cabeça. Ele demonstrou ali sua luta, sua resistência, o preconceito que ele levou, que ele está passando a nível nacional. Para mim, surgiu a ideia de colocar, de propor a medalha para colocar no centro do debate nacional o combate ao racismo. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, se desesperando, pessoas até querendo se matar por conta desse crime, que eu acho que deveria ser considerado, doutor, crime hediondo, né? No nosso país não deve ser permitido mais isso. Então, quando eu criei a ideia de apresentar essa medalha, foi exatamente para colocar esse debate no centro do debate político nacional. E acho que a partir do momento que os sites, todos os grandes sites a nível de Brasil, publicizaram
essa medalha, o Choquei, vários outros sites grandes, e a notícia saiu até internacionalmente, eu recebi ligações de outros estados me parabenizando pela atitude. Então, é exatamente isso, a gente precisa cada dia mais colocar no centro do debate político e, obviamente, do Congresso Nacional também, para rever as leis. Eu sei que já tem lei forte com relação ao racismo, mas eu acho que ainda precisa endurecer ainda mais. Então, esse foi o ponto principal. Eu recebi crítica, talvez, de pessoas que são pessoas que não passaram pelas dificuldades, que não sabem o que é o dia a dia de quem sofre esse tipo de crime. Então, eu rebati a altura, todos viram isso, né? Apresentador de televisão me criticar por eu ter apresentado uma medalha dizendo por que não podia ser outro e tal, como se a medalha fosse apenas para o Davi. E eu justifiquei de que a medalha não era para o Davi. A medalha era para milhares de negros e negras de todo o nosso país, que aquele era o símbolo da resistência e que a gente precisava colocar isso como algo importante a ser debatido pela classe política brasileira. Que coisa, né? Pois Ô, é. Tiago, eu vou lhe perguntar, eu sei que mulher não gosta de dizer a idade, mas qual é a sua idade? 43 anos. Olha só, você vê, o Davi, ele é um menino novo, e quando eu estava refletindo aqui, você falando, a história é a mesma, né? Uhum. Em tempos diferentes. Exatamente. Você percebe que não há uma mudança, e o racismo, ele é constante, eu sempre falo que é uma luta de dia à noite, diuturnamente, essa luta contra o racismo, né? Porque a gente sofre isso todos os dias. Com certeza. Todos os dias. O senhor está falando da água, né? A água, a pipoca na estação, tudo parecido, né? Tudo parecido, sabe? Uhum. E eu falo que só atitudes como a sua, que você falou uma coisa engraçada agora, disse assim, olha, não é para o Davi, é para toda a história de Davi. A história que se identifica com todo mundo que sofre, que vem vendendo água lá na Lapa, né? Que pega o ônibus, né? O busão cheio. Perfeito. Então eu quero lhe parabenizar. Viu? Me diz uma coisa, como é que a família de Davi, você já teve contato? Como é que a família recebeu essa sua... Eu tive com a mãe de Davi ontem. Conversamos, ela ficou muito feliz, emocionada. Inclusive disse, olha, eu quero conseguir uma medalha para minha filha também. Eu vou comprar uma medalha para da minha filha. Aí eu perguntei a ela por quê. Ela disse que porque a filha dela é quem organiza todas as redes sociais dele, que coordena toda a equipe. Ela chorou ao falar do filho, ela ficou muito emocionada. Eu parabenizei, porque uma mãe numa situação de dificuldades financeiras, ela saber educar, colocar ali no filho um caráter que a gente vê a nível nacional, ele resistindo, inclusive, ali a estar quase 90 dias dentro de um espaço confinado, ter ali muitas mulheres, né, em torno dele, mulheres bonitas, que às vezes se aproximam e ele manter ali a sua posição de lealdade, a sua esposa que está cá fora, porque ele poderia também dizer, não, eu não tenho um compromisso de ter lealdade lá fora, também valia. Mas desde o primeiro momento ele manteve a posição de que amava a esposa e que não iria se relacionar com ninguém ali dentro do reality. Ele tem mantido isso, mesmo em alguns momentos, tendo algumas atentações ali que a gente notou, mas que ele conseguiu até então resistir. Então demonstra aí um caráter muito forte, muito inteligente, né? Sabe manter a posição de olhar o outro de cabeça erguida, não se apequena para ninguém, mesmo o outro é famoso e ele tá ali olhando de igual para igual. Então acho que isso foi importante. E aí nessa conversa com a mãe dele ficou muito emocionada, tá muito feliz com a medalha, né? A gente estava tentando discutir quando seria, mas a gente passou a medalha primeiro pela CCJ, tá agora na Comissão de Finanças. Espero que a gente consiga andar com esse processo o mais breve possível, para assim que ele sair do Big Brother, espero que saia campeão, porque isso também tem um reflexo positivo para todos os jovens de periferias,
Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu acho que eu sou um espelho positivo também para jovens de periferia. Hoje nós vemos o jovem ir para a criminalidade porque se espelha naquele que pratica mais crime. Ele acha bonito, às vezes, por falta da educação de qualidade que não tem na periferia, por falta das oportunidades que não são criadas por todos os governos, mesmo do passado. E estar vereador, por exemplo, alguém que vem de uma origem como eu, pobre, com as dificuldades de alcançar, eu acho que eu sou um espelho importante para que o jovem diga, não, quando eu crescer eu quero ser vereador também, quando eu crescer eu quero ser deputado, quando eu crescer eu quero ser senador, quando eu crescer eu quero ser igual a Davi, eu quero ter oportunidade de participar de um reality, quem sabe ser ator, ser jogador de futebol, como tem lá no meu bairro de Fazenda Coutos, tem o Danilo, que saiu do Palmeiras, foi vendido para fora, saiu lá de um campo que era campo de barro, a gente conseguiu colocar lá o sintético. Então, figuras como essas, que são exemplos positivos, eu acho que contribuem muito para que a gente, digamos assim, não é que seja um ídolo, mas que seja um exemplo importante a ser seguido aí pela nossa juventude. Eu soube, não sei se é verdade, que o seu projeto já não é mais somente seu, que parece que outros vereadores também já assumiram e já defendem a proposta? Na realidade, essa proposta nasceu, eu protocolei pelo meu mandato, mas cada vereador tem uma cota de medalhas e a minha cota já tinha encerrado. Quando bateu no sistema, o sistema devolveu, eu conversei com o presidente da Câmara, Carlos Muniz, porque nós temos a prerrogativa de quando a nossa cota termina, a gente pede a mesa diretora. A mesa diretora, o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Graças a Deus, eu mantenho boas relações com todos os pares, mesmo a gente fazendo os embates ideológicos, né? Mas eu costumo não misturar. A gente chega lá, debate, o debate acalorado, mas depois que eu saio dali, eu converso, eu brinco, abraço. Se tiver que tomar uma cerveja, a gente toma uma cerveja juntos também, porque eu acho que a política é um espaço democrático e cada um tem que respeitar os seus espaços. E aí eu solicitei do presidente, o presidente assinou, o primeiro secretário assinou, o segundo secretário assinou. Vale lembrar que o primeiro e segundo secretário são cristãos, né? São de igrejas protestantes, mas mesmo assim não fez qualquer resistência em assinar a autorização para que fosse avaliado pelas comissões e, consequentemente, por todos os vereadores, que eu espero que logo em breve isso aconteça. Então, Davi também ajudou a costurar a harmonia na Casa Legislativa, né? Juntando católicos, evangélicos e outras denominações para apoiar. Então, o Davi consegue construir também o consenso entre os vereadores de partidos, né, de bancadas diferentes. O senhor falou na estante, eu vou chamar de você, né? Com certeza. Você falou na estante da mãe do Davi, mas o senhor também vem de uma família da periferia e o senhor falou que depois desse compromisso o senhor vai visitar sua mãe, porque não teve com ela esses 2 dias. Como é que é a mãe do menino que vendia pipoca e agora é vereador? Ela ainda fica preocupada se o senhor almoçou no horário, se está com fome? A minha mãe me tem como uma criança sempre, né? Minha mãe tem 84 anos, minha guerreira, eu devo tudo a ela, hoje que eu sou, devo a ela, porque é alguém que se colocou na condição de passar dificuldades, mas não deixar eu e os meus irmãos passar. Tinha que pedir em supermercado, passa aqui 1 quilo de arroz, passa aqui 1 quilo de feijão, mas eu não passei fome. Se eu disser que eu passei fome, eu estou mentindo, porque ela não deixou. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Então ela foi meu pai e minha mãe. Quantos irmãos? Na verdade, nós temos 7 irmãos por parte de mãe e tinha mais 4 irmãos por parte de pai. Por parte de pai morreu uma irmã e por parte de mãe morreu também um irmão de um acidente de moto. Então hoje nós temos 6 comigo por parte de mãe, mais 3. Então são 9 ao todos, né, que eu tenho como irmão. Minha mãe, quando eu saio de casa, Ailton, ela pergunta: pegou a carteira, meu filho? Pegou o documento? Bebeu água? E tome uma aguinha aqui, tome uma aguinha. Não pode ficar com sede não, cuidado com o rim. Já almoçou? Vem almoçar. Então, assim, é uma preocupação. Não, mãe, tá bom, tô tranquilo e tal. Então, até hoje, a preocupação dela comigo é muito forte, comigo e com todos os outros filhos, né? Porque mãe acha que a gente nunca cresce, né? É sempre aquele que tem que ser cuidado por ela. Então, a minha tem 89, aí hoje mesmo ela foi lá em casa mais cedo e aí as mesmas coisas, já almoçou,
Não passa na hora de almoçar, não. Eu digo, eu sei, minha mãe, eu sei. Olha lá, eu tô achando você mais magro, É. mais magrinha. A minha também fala assim, você tá magrinho, meu Mais filho. E magrinha. eu acho engraçado, elas têm o poder de fazer a gente voltar a ser criança, né? Porque todas têm o mesmo comportamento e naquele momento a gente se desarma e vira filho mesmo. Vira filho, né? Aceita. Não tem jeito. A merenda, o dinheiro. A minha fazia isso, tinha R$5. Eu disse, minha mãe, pra que R$5, minha mãe? Não, a gente não era doido de dizer que não. Aceitava os R$5 ou R$2 na carteira. É um negócio, né? Impressionante. Mãe, né? Se eu chegar tarde, ela fala, por que chegou tarde? Eu não tô gostando disso. O negócio tá perigoso, você tem que chegar Ela assiste cedo. o BBB? Não. Não assiste, não, né? Não. Na verdade, Ailton, eu não assisto, né? Eu acompanho pelas redes sociais, porque eu não tenho muito tempo de assistir, mas os trechos que eu vejo e que são noticiados foi o que me deu essa vontade de pesquisar, de acompanhar mais, né, a trajetória lá do Davi no Big Brother. Então, eu acho que é isso que motivou e eu espero de verdade, porque tem muita gente torcendo. E é uma pessoa que acabou conquistando o país inteiro, não só a Bahia, né? Você vê que hoje todas as pesquisas dão como certa a possibilidade de que ele seja campeão, a não ser que tenha alguns deslizes, alguma coisa ali nesse pouco tempo que falta. Mas a autoestima, o sotaque baiano, a forma de falar, nossa, né, transparência, de dizer a verdade daquilo que a gente quer dizer na cara, de ser destemido, né? Então essa coisa toda do bom baiano, ele está representando bem mesmo a nossa Bahia. Quem quiser né? Conhecer o que é o baiano é só assistir, que vai ver, olha, o baiano é isso aí. A linguagem, tem que xingar, que tem que fala. Então essa forma dele aí tem ganhado uma simpatia muito grande de todo o povo brasileiro. Então, estou muito otimista. E as pessoas param você na rua, vereador, para falar, não, o projeto do BBB, do Davi, como é isso? Como é a reação do público? Toda hora eu estou conversando com algumas pessoas, aí quando eu nem conheço, aí se me conhece, deve ser da imprensa, de alguma coisa assim. Você é o vereador Tiago, né? Foi você que está propondo a medalha para o Davi, né? Foi você que teve aquele embate lá com aquele apresentador, gostei, então é aquela coisa, concordo com você, tem que ser isso mesmo, não sei o quê. Então, eu acho que em todo lugar que eu vou, as pessoas, não só por isso, tem um debate também da questão das lutas dos trabalhadores, do sindicato. Vejo você faz greve, você faz isso, então isso é bom. E a outra coisa são pessoas que já me conhecem desde a época em que eu ainda era motorista do sistema complementar, eu ainda era motorista de ônibus, eu fazia amizade com as pessoas, sempre fazia e faço, graças a Deus. Então, por onde eu passo, eu deixo boas amizades, as pessoas, eu lembro de Tiago da época que a gente brincava de gude, a gente jogava fura-pé, do que a gente fazia, né, coisas lá do passado, Tiago é brother, Tiago é irmão, Tiago não sei o que. Então, essa minha forma, graças a Deus, sou do tipo de pessoas assim, eu tenho amizade, não consigo ser o ser político e o ser Tiago, pessoa comum, eu sou eu mesmo. Quando eu gosto, quando eu não gosto, beleza, tranquilo, cada um na sua, mas eu procuro me distanciar daquelas pessoas que eu acho que não é bom eu estar perto. Então, essa é a minha transparência também. Então, essa identidade também eu vejo lá no menino, lá no Davi, né? Quando ele não se bate com a pessoa, ele chega na cara e fala. Então, eu também sou um pouco assim. Sou um pouquinho de pavio curto também. Tiago, eu tenho na verdade, essa pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte. Eu vejo, perpassando a questão da medalha, o comportamento de Davi, porque eu sou um admirador, né, um lutador, uma pessoa que busca hoje trazer a bandeira da representatividade. Tá? E o que é que eu vejo? A pergunta que eu tenho para você. Você acha que o comportamento de Davi, que ele tem uma autoestima, né, elevada, um menino de periferia, menino pobre, você acha que esse comportamento ajuda a combater o racismo? Com certeza, com certeza. E eu vi ele falando uma coisa interessante. Ele citou, inclusive, em alguns trechos, ele fala, é difícil ser negro, é difícil, né, a gente estar numa condição, ser um pobre da periferia, ser um motorista de aplicativo, em todo lugar a gente é discriminado e tal, mas eu não baixo a cabeça. Então, assim, ele fala do racismo de uma forma diferente. Ele não diz, eu estou aqui combatendo o racismo. Ele não fala isso. Mas o seu dia a dia, o seu gesto, o seu comportamento demonstra isso. E ele se vê nessa situação
do racismo, do preconceito, do racismo, do preconceito de onde ele mora, porque teve uma participante que disse, esse rapaz, esse cara, parece, deu um nome a ele de um animal, de alguma coisa, veio do seio da Bahia. Então, e ele ali fez Isso no programa, a pessoa falou? No programa. Então, diversas outras palavras que foram atribuídas a ele, e ele, com certeza, contribui muito para fazer esse debate do combate ao racismo. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi, quando o Lula sair, eu quero ser o presidente do Brasil. Que maravilha. Né? Ele se coloca, não, eu tenho condições de ser, por que eu não posso ser? Então, Veja, então, a importância da representatividade. Menino simples, né? De origem humilde. Você vê quantos jovens ele vai incentivar para poder ter a melhor autoestima dele. Sim, perfeito. E acho que todo o movimento negro, eu quero parabenizar o Instituto de Reparação, parabenizar também a Ailton e a presidenta, que não está aqui no momento, mas a presidenta Rita Lobo, né? Por fazer esse debate, esse podcast. Acho que todo o movimento da Bahia deveria estar unificado nesse sentido, porque eu recebi muitas críticas, mas eu senti falta do movimento negro ir para cima, para fazer a defesa, para dizer nós concordamos, porque isto de fato coloca o debate no centro político, enfim. E eu não vi ainda isso. Eu vi o pessoal, uma parte bombardeando, a população em si defendendo, tanto que o apresentador aí que fez crítica a mim, ele colocou no seu próprio, uma enquete na sua página, e 65% da população concordava no própria pesquisa que ele fez. 65% era a favor e 35% era contra. No dele, imagine em outros que as pessoas às vezes têm a possibilidade de ser mais neutro. Então é uma demonstração que a população está abraçando essa causa, essa ideia, e eu tenho certeza que fiz o correto. Eu espero também o apoio do movimento negro, de colocar nota, de ir para a imprensa e fazer, ajudar nesse debate, pegar esse nicho aí que ele tem construído a nível nacional e colocar nota, porque eu acho que isso também vai até ajudar também no que ele está participando lá no programa. Eu vejo, doutor Carlos, que há uma mudança de enfoque, porque a militância tradicional, e eu faço parte dela, né, porque eu já estou na militância há 40 anos, mais ou menos, ou mais disso, a gente é acostumado com Abdias Nascimento, Milton Santos, Lélia Gonzalez, Luísa Barrios, Samuel Vida, né, Bujão, Vovô. Tem uma abordagem, né? Silvio Humberto, que também é vereador, tem uma abordagem. De repente, duas personalidades, fora desse eixo da intelectualidade, da chamada grupos acadêmicos, dos chamados grupos acadêmicos, da militância mais, vamos dizer assim, tradicional, né, da militância mais intelectualizada. Você tem agora Davi na TV, num programa, e você tem Vini Júnior, né, que deu a entrevista na semana retrasada, que bombou, chorou, tá crescendo pra caramba no coração do povo brasileiro, como são dois ícones da luta contra o racismo, que não são escritores, professores, pessoas que têm 40 anos de militância, pelo contrário, são jovens. Vinícius e Davi, todos dois estão na faixa dos 20 e pouco, não é isso? E o Vinícius Júnior enfrentando o racismo lá na Espanha, jogando pesado, às vezes reclamando também da solidão, porque ele disse que deu uma entrevista e que viu pouca repercussão. Eu fiz até um vídeo sobre isso para o ICL Notícias, e a gente vê pouca repercussão, a não ser na grande mídia, mas na militância. Parece que a gente tem até um certo ainda cuidado, um preconceito, não sei o que é. O receio de fazer o debate, né? De não repercutir. Porque assim, quando um professor, um advogado, um estudioso, um literato faz uma declaração, a gente, normalmente, os movimentos correm e seguem, né, e apoiam. Mas um jogador de futebol, ou um cantor, no caso de Davi, que acho que é um ator, né? Quem está no Big Brother é um ator, né? Participa de um, né? De um brother, de um brother, né? Aí você não vê a mesma repercussão. E que poderia ter, porque está na boca do povo.
Por exemplo, uma declaração de Ailton Ferreira, de Tiago, de Carlos Sampaio, vai chegar um grupo de pessoas. Mas quando o Vini Júnior fala, quando o Davi fala, chega a milhões. Um alcance né? muito maior, né? Então a gente podia aproveitar, inclusive, essa pegada e dizer assim, não, estamos juntos. O cara foi lá, falou do racismo, a gente vai lá e diz assim, estou com o Davi. Mas a gente é meio engessado nesse negócio, que a gente não se declara. Né? Talvez um pouco do que você sente de pouca repercussão nos movimentos mais tradicionais, os movimentos históricos que estão aí há tantos anos lutando, fazendo um bom combate, mas que na hora eu não vejo a repercussão. Quem fala de Vini Júnior são pessoas que não estão na luta. Boa reflexão. Boa reflexão. Né? Verdade. Eu queria que você falasse sobre isso, casando com o que o vereador, né, boa o reflexão. companheiro... E foi por isso que eu fiz a pergunta a ele sobre Muito bem. o papel de Davi, né, como associando a representatividade à sua história, né? E são pessoas que não são intelectuais, né? Não estudaram o racismo, mas vem trazendo, vem representando, trazendo exemplo para todo o povo que é todo jovem do seu bairro. Você estava conversando um pouco antes, você vem lá desde das Malvinas. Das né? Malvinas. Que hoje é o bairro da Paz. Exatamente. Eu conheci na época que chamava Malvinas, não era bairro da Paz. E ali realmente era uma pobreza 82, extrema. Guerra das Malvinas. Então, você traz esse exemplo, o Davi traz, sem ser um catedrático, né? um homem de grandes literatura, não escreveu grandes livros, né? Textos. E você está dando um exemplo, e Davi também. Sim. E o que mais me impressiona em Davi é o seguinte, você falou uma coisa interessante aí, que foi quando Davi está lá dentro, ele está mostrando a fidelidade perante a mulher dele, e porque ele está cercado de mulheres brancas ali dentro, né? E tem a história disso, quando o negro está lá no meio de branco, uma mulher branca, ele prefere a mulher branca. Em momento nenhum ele partiu para nenhuma daquelas mulheres brancas, né? E mostra também a fidelidade. Então, é possível, sim, nós, negros, né, se unir mais ainda para a gente alcançar alguns lugares, acessar alguns lugares. Então, é preciso fazer essa reflexão. Mas parabéns, Perfeito. Parabéns. Obrigado. Porque o racismo também e o machismo nos empurram para esses lugares comuns. O homem preto, ele é grosseiro, mal educado, mulherengo, sai pegando todo mundo, tem um filho em cada bairro da cidade, não liga para ninguém, não paga a cesta básica, não dá o leite, só faz fazer filho. Tem também esse estigma que muitos de nós, homens negros, vai seguindo. Meu tio tinha 10 mulheres, o outro tem 15 mulheres, o outro tem 20, tem um bocado de filho, não sabe nem o nome, a mulher que vai registrar sozinha no cartório, a mulher que vai sozinha buscar a cesta básica quando aparece no governo, e o cara só sai fazendo. Né? Cada cidade, cada lugar que ele chega, ele faz um e larga. Então, até nisso, o Davi está desconstruindo um pouco esse lugar do homem preto de periferia que sai pegando todo mundo, porque ele é perigoso, ele é o bicho, é o retado. Né? Exatamente. Pois é, não pode ser normal, não pode ser solidário, gentil, sem ter que sair por aí pegando Menino todo novo mundo tá que aparece. Com os hormônios ali, né? Pois é. A todo vapor ali e se mantém equilibrado e praticando a autoestima dele. Parece que até que ele sabe o que está acontecendo cá fora, né? Porque não sabe nada, né? Ele não sabe nada, entendeu? Mas você vê que é o instinto. Então não tem como dizer, não, ele sabia. Não, isso é para a gente ver. Olha lá, o homem negro, o jovem negro da periferia. Já alcançou 8 milhões e 100 mil seguidores. Um pouco menos de 400 seguidores. Pois é. Porque ética é aquilo que você faz sem que as outras pessoas vejam. Né? Perfeito. A moral é o que não pode botar esse copo aqui. Aí o pessoal está me olhando pela câmera, eu não vou botar o copo no lugar. Agora, ética é o que você faz, mesmo quando ninguém está olhando. Ninguém está olhando. E faz corretamente. Correto. Pois é. A mãe do Tiago Ferreira dá algum conselho para o político? Sempre, né? Sempre. Meu filho, principalmente essas questões que eu pontuei. Para onde eu andar, para ter cuidado com as pessoas e tal, para não ficar até tarde na rua, porque tem muita gente que não gosta, tem gente que, infelizmente, na vida pública, nós tomamos atitudes ou defendemos teses ou projetos que agradam uma parte e desagradam a outra, né? Então, às vezes as pessoas têm ódio da gente só pela gente existir.
né? Porque esse cara deu certo. Tem isso também, né? Por que não fui eu? Então tenho que acabar com ele. Eu tenho tanta gente que nunca teve a oportunidade de conversar comigo olho no olho, de ouvir minha história, mas que me odeiam. E é expressado isso nas redes sociais, em e-mails, que você diz assim, mas o que é que eu fiz com essa pessoa para essa pessoa ter tanta raiva? Assim como tem tanta gente que diz, sou seu fã, gosto de você. Tem gente que fala, eu te amo, velho. Pô, você me representa. Mas tem muitos que não. Então a mãe sempre tem essa preocupação de, meu filho, cuidado, cuidado, cuidado. Aquele medo de acontecer alguma coisa, né? Porque ela sabe que as lutas que a gente faz muitas vezes agradam um lado, desagrada outro. Eu sou sindicalista. Em alguns momentos você faz greve. Quando você faz greve, você para o transporte, você para a produção, você dá prejuízo ao setor econômico, não só do empresariado de ônibus, mas de outros segmentos que dependem do ônibus também. Então, você cria ali uma certa revolta com o segmento empresarial, com tantas pessoas. Você vai para a política e defende uma tese que é diferente daquilo que a maioria ou quem governa discorda. Então, você já cria ali uma certa antipatia com as pessoas. Algumas pessoas não gostam desse cara porque estava defendendo uma coisa, ele defendeu outra. Então, a vida pública coloca a gente na situação de ser querido e ser odiado, dos dois lados, né? Então é isso. Tiago, a gente já está chegando ao fim, é muito rápido, né? Tanto assunto de relevância, e o seu trabalho também é um trabalho de relevância. A sua história de vida é uma história de vida que serve para muitos jovens. Então, qual é o conselho, olhando para aquela câmera ali, qual é o conselho, o que é que você diz para os Davis da vida? É isso, eu acho que a gente primeiro tem que acreditar em si, tem que acreditar no Deus que a gente defende, cada um defende da sua forma, seja no campo da igreja, seja na matriz, nas religiões de matriz africana, mas cada um acredita, tem sua religiosidade, e a gente lutar, acreditar que dias melhores virão, que as dificuldades vêm e a gente não pode baixar a cabeça. Eu, para finalizar, digo que uma época eu dizia assim para Deus, meu Deus, o Senhor não disse que eu terei tudo o suor do meu rosto, então me dê a oportunidade de suar, porque nem trabalho eu tenho. Eu estava desempregado e eu brigava com Deus, porque eu dizia que eu precisava ter um emprego para poder eu conseguir levar o sustento para casa. Então as dificuldades vêm, mas não por isso eu me desesperei e fui para caminhos errados. Então, o caminho correto é a gente trabalhar, é a gente lutar, acreditar, andar sempre de cabeça erguida, não baixar a cabeça, né? Não abalar com nenhum tipo de discriminação, seja ela racial, seja local, do lugar que você mora, mas você dizer, não, eu vou passar por cima disso, eu vou ver aquelas barreiras ali, vou dar um jeito de superar, passar pelas barreiras e alcançar o objetivo, que é ser um cidadão de bem, construir minha vida, construir minha família com dignidade e com caráter. Pronto, Pois passar é. a bola aqui para Ailton Ferreira. Palavra final do nosso companheiro vereador Tiago Ferreira, sindicalista, aqui conosco no Instituto Reparação, na companhia do companheiro advogado Carlos Sampaio, nosso conselheiro, parceiro, irmão, agradecendo a FB Comunicação, agradecendo a vocês que estão nos acompanhando. Segue o Instituto Reparação no Instagram. Aproveita, segue Tiago Ferreira, segue Carlos Sampaio, também no Instagram. E estamos juntos nessa caminhada. O nosso papel, a nossa tarefa é construir uma sociedade sem escravizados. Nem brancos, nem pretos. Né? Uma sociedade sem discriminação, onde não tenha violência. E o papel que você desempenha na sua atividade, que Carlos desempenha na atividade dele, são papéis importantes que nós temos que dar visibilidade. Então, o Instituto cumpre essa tarefa de uma instituição sem fins lucrativos, não é partidária, o Instituto Reparação não é de partido algum, não está em governo algum, mas é um instituto que quer promover a igualdade, combater a discriminação, combater o racismo, e trazendo um parlamentar que vendeu pipoca, vendeu água, ficou na estação, antigamente era Nova Esperança, hoje é a estação Pirajá, e que vai vencendo na vida, com um advogado, também negro, que vem da periferia, que vem da Cidade Baixa e que hoje ocupa um espaço importante na sociedade. Eu penso que esses são exemplos que a gente pode deixar para a nossa juventude. A gente pode mais, a gente pode muito mais, como nos dizia o Barack Obama. Obrigado, Tiago Ferreira, obrigado, Carlos Sampaio, e vamos junto, né? Vamos junto. Ok.